Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos juntos novamente para mais um culto de adoração e louvor a Deus. Espero que você tenha passado uma ótima semana, tenha celebrado o Natal, uma data tão importante para nós cristãos, que tratou da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Momento em que Deus pisou o solo da terra e que veio com um propósito definido de buscar e salvar os perdidos, dos quais nós fomos incluídos nesta graça maravilhosa de Deus. Fomos alcançados por Cristo Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças? Vamos orar a Deus pedindo a sua bênção para o culto desta manhã. Querido Pai, mais uma vez, nos alegramos por estarmos juntos, adorando e glorificando o Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos celebrar e comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com o teu amor, perdoou os nossos pecados e nos concedeu a bênção da vida eterna com o Senhor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, é o nosso clamor e oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Romanos, no capítulo 1, nós faremos a leitura dos primeiros versículos. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos nos deleitar com as consolações das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu vou passar nesse momento uma comunicação muito importante. Os nossos cultos continuam normalmente, não houve nenhuma alteração, tá bem? Então, com relação à legislação referente às igrejas, nada mudou. Então, continuamos com os nossos cultos presenciais, todos os domingos, às 18 horas, respeitando toda a exigência que o Estado coloca com relação a distanciamento, uso de álcool em gel, a limpeza dos pés, os sapatos em água apropriada para a higienização, enfim. Então você pode comparecer sem problemas, que há lugar para você respeitando a limitação do nosso tempo. Também lembrando que a partir de janeiro nós teremos a Escola Bíblica Dominical para adolescentes e adultos a partir das 10 horas. Também será presencial. Então convidamos você para vir das 10 horas até as 11h15, 11h30, com um pequenino intervalo neste horário para podermos nos relaxar um pouquinho, tá bem? Então, compareça, que Deus abençoe. Continuamos com as nossas atividades normais, acrescido agora com a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã, a partir do primeiro domingo de janeiro. Que Deus nos abençoe. Não posso me esquecer nenhum momento só do favor que recebi de ti. Me faça recordar da graça infinita de tua mão sempre estendida, da bênção recebida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Amados, quero novamente convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto de Filipenses capítulo 4. Farei a leitura dos versículos 10 a 14. A Bíblia diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Queridos, eu quero enfatizar nesta manhã o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos encerrando o ano 2020. Vamos, daqui a alguns dias, algumas horas, estar adentrando o ano 2021. E este ano foi um ano completamente atípico. Quando nós iniciamos o ano de 2020, certamente todos nós tínhamos os nossos planos, todos nós tínhamos sonhos, e com a vinda desta pandemia no mês de março, parece que tudo veio abaixo. E tudo aquilo que nós pensamos, planejamos, possivelmente para muitos nada aconteceu, e para alguns, pior ainda, passaram a enfrentar situações difíceis e complicadas em suas vidas. Até mesmo em nossa igreja, nós passamos por momentos de tristeza pelo fato de perdermos dois queridos irmãos em detrimento desta pandemia. Irmãos que nós amávamos, sabemos que eles estão com o Senhor, mas a palavra de Deus fala que a morte é separação, é tristeza, é dor. A morte é a consequência da herança que nós recebemos de Adão por ter pecado contra Deus. Enfim, muita tristeza, muita dor, muita ansiedade, que possivelmente tomou conta do coração de muitas pessoas. E esperamos que 2021, com a vacinação chegando aí, possamos retomar as nossas vidas. Mas o ano de 2020 foi um ano difícil para muitas pessoas. E louvado seja o nosso Deus que nós estamos aqui. E esse texto fala sobre a experiência do apóstolo Paulo em relação a muitas situações difíceis que ele teve que enfrentar como apóstolo do Senhor Jesus Cristo ao pregar o Evangelho, ao fazer as suas viagens missionárias. E ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aqui trata do agradecimento de Paulo
à igreja de Filipe, lá na Macedônia, por ela ter enviado uma oferta para suprir as suas necessidades. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo fala de algumas experiências que ele enfrentou como servo de Deus. Vejam só, ele diz assim no versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo está dizendo que ele aprendeu a ser grato e feliz a Deus em todas as situações, fossem elas boas ou fossem elas difíceis. Tanto que no versículo seguinte, ele diz: tanto sem estar humilhado, e nós sabemos que o apóstolo Paulo foi perseguido, foi difamado por muitas pessoas, e ele foi humilhado mesmo. Alguns o acusaram de ser impostor, de ser um falso apóstolo. Então ele diz, tanto ser humilhado, como também ser honrado. Então, assim como havia pessoas que davam descrédito ao seu ministério, havia aqueles crentes sinceros e verdadeiros que reconheciam o ministério do apóstolo Paulo e o honraram pelo seu grande ministério e pela sua vida. Aprendi a viver contente de tudo e em todas as coisas, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então isso traz a ideia de que ele passou privações até em relação àquilo que ele teria disponibilidade para se alimentar, assim de abundância como de escassez. Mas ele diz, em todas estas circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, ele passou experiências difíceis. E quando nós lemos alguns relatos acerca das suas experiências, podemos nos deparar em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 até o versículo 10, que fala da abnegação de Paulo como apóstolo. Ele diz assim, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, olha só, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Enfim, nós vamos ler só até aqui, que é o que retrata sobre as duras experiências que o apóstolo Paulo passou em seu ministério. E também no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eu vejo que Paulo descreveu aqui muitas experiências extremamente aflitivas que ele viveu na sua vida. E eu pergunto, alguém de nós passou por algumas destas experiências que o apóstolo Paulo passou aqui descrita nesse texto? Creio que nenhuma, não é? Enfim, as nossas tribulações, na grande maioria, não se comparam às lutas, às tribulações e às prisões e às aflições que o apóstolo Paulo enfrentou.
Mas Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, eu quero fazer um desafio para você, que 2021 seja o ano das possibilidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, faça desse novo ano que vai surgir daqui a alguns dias e algumas horas, o ano das possibilidades. E eu quero fazer algumas considerações breves neste momento, para que você possa se apropriar dessas considerações, para que você faça do ano de 2021 um ano das possibilidades. E você poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E abrigar em seu coração uma atitude de gratidão, de contentamento para com o nosso Deus, independentemente das circunstâncias que nos reservam, porque em Cristo Jesus nós podemos dizer que nós somos mais do que vitoriosos. E a primeira consideração que eu quero fazer aos irmãos para termos um ano de possibilidades em 2021 é nós buscarmos a presença de Deus com intensidade em nossas vidas. Irmãos, Deus, o Criador de todas as coisas, mesmo sendo Deus, Ele se coloca numa posição do nosso grande ajudador, do nosso grande auxiliador. E como exemplo de alguém que está disposto a nos encorajar com a sua presença, a nos animar, a nos fortalecer, eu quero fazer menção de Moisés. Moisés recebeu uma incumbência muito grande de tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-lo à terra prometida. E nós sabemos pela história bíblica que, por causa da incredulidade dos 10 espias, o povo teve que peregrinar pelo deserto por 40 anos. E Moisés foi o líder deste povo no período desta peregrinação. E durante a peregrinação, Moisés, por uma atitude errada que ele teve, ele recebeu a informação de que ele não entraria na terra prometida. Naquela situação em que ele deveria falar à rocha e ele bateu na rocha. Ele já havia feito isso na primeira vez e a rocha representava Cristo. E por causa da desobediência, ele foi privado de entrar na terra prometida. E Moisés sabia da sua dura missão, da sua difícil missão de conduzir o povo em direção à terra prometida. E ele clamou a Deus que, se ele fosse o responsável, que Deus fosse com ele, para lhe dar forças e lhe dar encorajamento. Vejam só o texto de Êxodo capítulo 33, versículos 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Deus lhe respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E Moisés respondeu: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja que Deus confortou Moisés diante da sua grande missão de estar à frente do povo nesta peregrinação, dizendo a Moisés: olha, Moisés, você pode ir, porque eu escolhi esse povo e você achou graça nos meus olhos. E eu vou dizer uma coisa para você, Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés então diz: se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Então, irmãos, Deus proveu ao povo e a Moisés tudo o que o povo necessitou para caminhar esses 40 anos, peregrinar esses 40 anos pelo deserto. Deus deu-lhes o maná,
Deus supriu-lhes de água potável, Deus mandou carne, codornizes, Deus se fez presente durante o dia numa nuvem para refrescar o acampamento e amenizar o calor do sol no acampamento dos israelitas. As noites no deserto, como era frio, Deus se fez presente numa coluna de fogo, certamente para poder aquecer aquele campo e aquele povo não sofrer e prover-lhes descanso que eles tanto necessitavam. Então a presença de Deus foi fundamental para o sucesso deste povo nessa trajetória. Então eu quero dizer para você, tudo você vai poder se Deus estiver com você. Busque a presença de Deus e Ele te dará descanso, Ele te dará vitória, Ele estará te orientando, Ele estará conduzindo a sua vida, assim como Ele conduziu Moisés e o seu povo pelo deserto. E você poderá dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Além de Deus dispor da sua presença, Deus dispõe também para nós, irmãos, do seu poder. O poder de Deus está em nós, pelo Espírito Santo que em nós habita. A palavra de Deus, no texto de Atos, retrata no primeiro capítulo a subida de Jesus Cristo aos céus. E neste capítulo 1, no versículo 8, o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Deus disse que disporia a nós, pela presença do Espírito, o seu poder. E eu creio, irmãos, que o poder de Deus, ele é suficiente, não somente para nos capacitar a levarmos o Evangelho, as boas novas de salvação aos perdidos, mas também o poder de Deus, ele é suficiente para nos capacitar a enfrentarmos a vida. A vida não é fácil. Irmãos, vivemos em um mundo caído. A natureza foi amaldiçoada. A palavra de Deus diz: a criação geme aguardando a redenção do nosso corpo. Nós enfrentamos situações difíceis em nossa vida, seja pelo fato de que enfrentamos enfermidades, enfrentamos a morte de pessoas amadas e queridas, sejam parentes ou amigos. Nós enfrentamos, irmãos, o resultado de muitas leis injustas que são colocadas por pessoas ímpias, pessoas gananciosas. Então, o mundo impõe para nós, irmãos, dores, sofrimentos e aflições. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você pode saber que há um poder ilimitado em você, pelo Espírito Santo de Deus, para dar-te forças, coragem, ânimo, para vencer o pecado, para vencer as duras provas que o mundo nos impõe, e muitas vezes aflições que a nossa própria carne sofre. Mas nós podemos continuar dizendo, pelo poder que nos foi dado, mediante a presença do Espírito Santo, tudo posso naquele que me fortalece. Outra consideração que eu quero deixar para os queridos irmãos é que Deus assegura a sua presença, Deus assegura o seu poder pelo Espírito Santo, mas você precisa compreender que Deus tem planos para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não colocou você onde você está por acaso. Mas Deus tem um plano específico para você. Quando nós olhamos para a história de algumas pessoas que foram destacadas e registradas na palavra de Deus, nós podemos pensar em algumas delas. O próprio Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e direcioná-lo, conduzi-lo à terra prometida. Então Deus tinha um plano para a vida de Moisés antes mesmo dele nascer. E toda a vida de Moisés foi conduzida para dar a ele a capacitação para liderar esse povo
na saída da escravidão do Egito. Então, Deus tinha um plano para Moisés. Quando nós olhamos para a vida de José, José passou por muitas situações difíceis. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido para uma terra estranha. Ele se tornou escravo de um governador do Egito. Ele foi preso injustamente por calúnia e difamação. E só depois de todas estas experiências, Deus o colocou ali diante de Faraó, da qual ele pôde interpretar o sonho e se tornou o segundo homem do Egito. E por que tudo isto? Porque Deus tinha um plano para Moisés de cuidar da sua família, naquele período em que haveria uma grande fome, um período de grande fome, grande seca, de 7 anos. E Deus usou José. Deus tinha um plano para José de preservar, cuidar e amparar e sustentar a sua própria família e deixá-la lá no Egito para se preparar para se tornar uma grande nação. Então Deus tinha plano para José e tem um plano para você. Talvez você não saiba qual é o plano de Deus para a sua vida, mas lembra-se disso. Deus tem planos para a sua vida. Podemos lembrar também de Esther. Esther acabou se tornando esposa do grande rei e aparentemente o povo de Israel sofreu uma lei injusta, onde em um determinado dia todos os inimigos poderiam se lançar contra aquele povo e exterminar aquele povo. Mas Esther foi usada por Deus para que aquele decreto fosse revertido em benefício da própria nação de Israel. E aqueles que iriam atacar o povo de Israel foram atacados. Os próprios inimigos que se levantaram foram atacados, foram vencidos pelo povo de Israel e foi preservado para a glória de Deus. Deus tinha um plano para Esther. Deus tinha um plano para Neemias, para ir a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias também passou por perseguições, por provações. Inimigos se levantaram tentando impedir que ele reconstruísse o muro de Jerusalém. Ele seria difamado perante o rei, mas Neemias entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele e ele foi contundente na execução deste plano. E Deus usou a vida dele. Assim, irmãos, Deus tem um plano para a sua vida também. Lembre-se disto. Busque o plano de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. E finalmente, irmãos, a última consideração que eu quero colocar para você ter um ano de 2021, um ano das possibilidades, e você poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, é que Deus tem um propósito para a sua vida. Esse propósito de Deus está muito vinculado ao seu plano para a sua vida, seja na igreja de Jesus Cristo, usando você como instrumento em suas mãos para a utilização dos dons de Deus para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Deus tem um propósito para a sua vida. O propósito de Deus, irmãos, para a humanidade é salvar pecadores perdidos da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele desceu do céu com um propósito. O propósito foi: eu vim buscar e salvar os perdidos. Como mencionei no início, dos quais nós somos agraciados por tão grande salvação. E assim como Deus usou pessoas para trazer o Evangelho para nós, Deus quer usar a sua vida para você também levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Deus tem um propósito para você. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele quer usar a tua vida como instrumento nas suas mãos para realizar o seu bendito propósito de salvar pecadores da condenação do inferno. Coloca isso na sua mente. Deus tem um propósito na minha vida. Quero ser útil nas mãos de Deus. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E um instrumento santo, um instrumento puro, um instrumento capacitado para servir ao Senhor Jesus Cristo no seu propósito de buscar e salvar os perdidos.
Paulo, irmãos, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Faça você também o ano de 2021 um ano de possibilidades. Lembre-se, para que você tenha um ano de grandes possibilidades, Deus assegura a sua presença. Busque a presença de Deus. Entenda que há um poder ilimitado em você, pelo Espírito Santo que habita em você e habita em nós. Não se esqueça que Deus tem um plano para a sua vida. E Ele é teu. Assim como Ele disse para Moisés levar o povo e não... Ainda que Moisés tenha dito: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não vou. Deus disse: você irá. O plano de Deus para a sua vida só você pode executar, só você vai executar. Não adianta fugir do plano de Deus, porque Ele vai te trazer para este plano para que você execute. Entenda que Deus tem um plano para a sua vida e Deus tem um propósito para te usar como instrumento nas suas mãos para a execução deste plano. Que Deus te abençoe e que você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Faça de 2021 um ano de grandes possibilidades. Oremos. Amado Deus, eu te agradeço por esta manhã, por esta reflexão que o Senhor nos deu pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dentro da tua vontade perfeita, entendendo que a tua presença é real, que o teu poder é real, que o Senhor tem um plano para a nossa vida e que nós podemos e devemos viver uma vida com propósito. Em nome de Jesus, que façamos um novo ano, um ano de grandes possibilidades. Amém.